Bom, agora eu vou começar um assunto muito importante em redação científica. É a primeira vez que eu apresento isso aqui e vocês vão notar a importância que tem isso. Muitas vezes a gente segue isso, mas sem saber o porquê. Eu acho que agora vocês vão saber o porquê que nós fazemos isso. Que é o heading e o boosting. São palavras inglesas. A primeira vez que eu vi isso, eu fui no dicionário para saber o que significa. Né? Head está lá no dicionário. É o verbo proteger, ou então o substantivo proteção. Head também pode ser uma cerca viva. E na verdade o sentido é esse mesmo. O head são palavras que você usa no texto científico para te dar proteção, para amenizar aquilo que você fala. Mas por que nós precisamos amenizar o que nós falamos no texto científico? Lembrem-se, gente, que quando nós fazemos um trabalho científico, nós não usamos toda a população, nós usamos amostras. Por isso que nós usamos muito estatística, porque nós trabalhamos com a amostra. Então nós temos uma incerteza inerente aos nossos dados. Nós podemos estar errados. Existe uma probabilidade ali de você estar errado. Então nós temos que passar isso para o discurso científico, essa incerteza. Isso são os headings. Então veja que nós usamos os headings na texto científico para mostrar que há dúvida naquilo que nós estamos afirmando. Quer dizer, eu não estou dando a última palavra sobre aquele assunto, estou deixando aberto para outras pesquisas, para outras interpretações. Então isso é o heading. Agora o boosting, que é muito menos usado, é o contrário. Tem situações no texto científico em que você quer mostrar confiança naquilo que você está falando, mostrar uma certa certeza no seu resultado. Então esse significado dele no dicionário, que é impulsionar, um estímulo, indica em parte. Mas o que ele quer mostrar mesmo é que você tem uma certeza do que está falando. Isso ocorre em algumas situações do texto científico. Muitas vezes a pessoa usou quase a população toda para fazer a análise dele, ou se a incerteza é muito pequena, se ele repetiu aquilo em vários locais, se o trabalho dele está concordando com outros que já foram feitos antes, talvez ele pode usar um boosting aí, para mostrar que ele tem certeza no trabalho, no resultado dele. Mas é pouco utilizado. Então as afirmações no discurso científico, elas devem equilibrar esta convicção que você tem dos seus resultados, através do boosting, com precauções, que é o mais importante, que são os headings. Ser precavido no que você diz. Então essa é uma estratégia de comunicação, o uso de heading e boosting. Então é muito usado nos textos científicos. Varia de área para área. Talvez na física use muito menos, na filosofia usa muito esses heading e boosting. Então varia dependendo da área do conhecimento, mas todas as áreas utilizam. Nós usamos isso para quê? Nós queremos persuadir a pessoa que está lendo o nosso artigo. Então, você quer que seu discurso no texto científico seja aceito. Então, muitas vezes você não pode ser taxativo naquilo que você vai falar. Você tem que usar um heading ali. Tem que amenizar um pouco. E eles aparecem com mais frequência
esses headings e boosting em introdução e material e método, e discussão. Na parte de introdução, quando você mostra o estado da arte sobre aquele assunto sobre o qual você está fazendo o seu artigo. Então ali, às vezes, você usa essas estratégias. Na parte de discussão, quando você está interpretando os seus resultados, é bem comum utilizar essa estratégia. Porque, veja bem, a interpretação que você dá para o resultado é a interpretação sua, da equipe do artigo. Porque se você entregar seu resultado para outro pesquisador, ele pode dar outra interpretação. Então você tem que usar ali um heading para mostrar que há uma incerteza naquilo. Que a sua interpretação não é a única que existe, né? Pode existir outras. Vamos falar sobre o heading, que é o mais importante. É uma linguagem precavida e a gente aprende a usar isso lendo boas revistas. Né? Ler revista ruim você desaprende. Então ela expressa incerteza que nós temos nos nossos dados. Indica também que o redator é cuidadoso, né? Que ele evita fazer generalizações. Então ele trabalhou com uma amostra, então ele tem que pensar até que ponto ele pode generalizar aqueles resultados dele, baseado na amostra que ele utilizou. Então aí muitas vezes tem que usar esse heading. Então evita afirmações categóricas. E com isso você antecipa a oposição daqueles revisores, né? Seu trabalho vai para um revisor ad hoc, para ele ver se o seu trabalho deve ser publicado ou não. Se ele vê que você não usa muitos headings, ele vai achar que você está sendo muito categórico, né? Nas suas afirmações. Então você tem que antecipar isso e utilizar esses headings para mostrar para ele que você entende, né, do que é fazer pesquisa. Os seus resultados não são a última palavra sobre aquele assunto. E também ele dá um tom modesto ao texto, né, quando você usa esse heading. Você não é muito categórico. Bom, veja essa palavra, talvez. É um heading. Talvez envolve incerteza. Então, são palavras que nós colocamos no texto para indicar essa incerteza. May e might, talvez sejam as duas palavras mais utilizadas como heading na literatura. Porque may e might quer dizer pode, mas é um pode que envolve incerteza. É diferente, por exemplo, de can e must. Também quer dizer pode em inglês. Mas o can e must indica quase 100% de certeza. Agora o may e might não. Envolve uma certeza. Então eles são os mais usados no artigo científico. O could também é a mesma coisa. Que a tradução seria poderia. Quer dizer, veja que ele deixa uma incerteza no ar. Isso é um heading. Possivelmente, provavelmente, está na cara que isso é um heading. Você não está afirmando categoricamente. Isso é possível, isso é provável. Algumas vezes, frequentemente, em torno, quer dizer, você não está dando um valor exato, você está falando, está em torno de certo valor. Isso é um heading. Usualmente, e tem verbos também que dão essa ideia do heading. Parece que os resultados indicam isso. Parece, você não tem certeza. Ou então, eu penso que é assim. Eu penso, mas outra pessoa pode pensar diferente. Isso é um heading. Os resultados sugerem, os resultados indicam. Agora, se botar os resultados provam, aí você está usando um boosting, sem saber se está usando de forma correta.
né? Então, os resultados, você vai ver nos artigos científicos, em geral, eles usam sugerem ou indicam, que é um heading. Alguns exemplos que eu peguei dessa fonte, de uso de heading nas frases, olha essa aqui, resultados parecem suportar os resultados anteriores. Parece suportar. Deixou uma dúvida no ar. Por quê? Porque ele não leu todos os trabalhos, talvez, né? Ele não teve acesso a todos os trabalhos sobre aquele tema que ele pesquisou. Pode ser por isso, ele botou um parece ali. Essa discrepância poderia ser atribuída a... Discrepância por quê? Porque os resultados seus foram diferentes dos resultados anteriores dentro daquele mesmo tema. Então há uma discrepância. Então você tenta explicar para o leitor por que você acha que ocorreu aquela discrepância entre os seus resultados e o resultado de outros autores. E você põe um could, que poderia ser explicado dessa maneira. Então já deixa uma incerteza no ar. Inflação é uma das causas de. Quando você põe é uma das causas, você deixa aberto para o leitor que podem ocorrer outras causas. Entenderam como é que é o heading aí? Você não fechou o assunto. O número de pacientes provavelmente aumentará. Provavelmente. Ele não tem certeza. Isso é um heading. A taxa de aceitação são geralmente alta. Isso geralmente também é um heading. Quer dizer, na maioria das vezes acontece, mas pode ter situação que não vai acontecer isso. Então, geralmente, passa essa ideia. Bom, se você escrever dessa maneira, você tem que pensar bem. Se de fato, seus resultados já foram obtidos antes, se eles chegam a provar mesmo que aquilo é verdade. Porque se não for esse o caso, você tem que escrever dessa maneira. Os resultados sugerem, os resultados indicam, utilizando esse heading. A mesma coisa, esse fator é responsável. Você está sendo muito incisivo, você está afirmando que o fator é responsável, mas será que é mesmo? Em todas as condições é ele que é o responsável? Então nós temos que usar o head aí. Esse fator pode ser o responsável. Então nós colocamos o head. Esta é a primeira tentativa de fazer alguma coisa. Aí vocês imaginam o que pode vir depois dessa primeira tentativa. Mas agora ele falou que essa é a primeira tentativa. Como é que ele sabe que é a primeira? Ele teve acesso a toda a literatura do mundo? Ele leu os trabalhos em chinês, em árabe? Então ele tem que ser um pouco mais modesto, né? Tem que usar um heading aí. Porque logicamente que ele não leu todos os trabalhos do mundo. Então você vai ver nas revistas boas que escrevem muitas vezes assim. To the best of our knowledge, quer dizer, até onde nós conhecemos o assunto. Olha como é que nós estamos colocando um head. Até onde nós conhecemos, quer dizer, dentro do que nós tivemos acesso da literatura, esta é a primeira tentativa. Então colocamos um head aí. Ou então você pode falar, as far as we know. Quer dizer, até onde nós sabemos, essa é a primeira tentativa. Aí tudo bem. Você não está sendo enfático. Ou então você pode escrever, nós acreditamos. Quer dizer, um pensamento do grupo que escreveu o artigo. Nós acreditamos. Mas está deixando abertura para outros pensarem diferente. Entenderam o que é o head? Por exemplo, fumar pode causar câncer. Vocês vão notar que esse can
ele é raro na escrita científica. Geralmente o pessoal usa may e might, porque são rédeas. Porque o can passa essa impressão de 100% de certeza naquilo que você está falando. Ué, mas fumar não faz mal para não dar câncer? Todo mundo já sabe disso. Mas será que em todas as situações, em todas as pessoas, será que pessoas não têm resistência fisiológica e mesmo fumando não dá câncer? Pode ter essa possibilidade. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos afirmar. Então, mesmo nesse caso, que já é muito estudado, talvez seja melhor a gente escrever que fumar pode causar câncer, usando esse may ou might. X deve ter um papel em Y. Olha aí o must. O must é o mesmo problema. Ele é enfático, 100% de certeza. E isso é difícil a gente ter em ciência. Então nós poderíamos escrever, utilizando o head, X poderia possivelmente ter um papel em Y. Então, gente, são coisas que nós aprendemos lendo boas revistas, né? Se nós temos que escrever em inglês, e nós vamos ter que escrever para publicar, nós temos que aprender quando usar isso. Eu peguei um texto da Nature para ver quanto de heading eles utilizam. E é bastante, viu, gente? Olha aqui, em amarelo tudo é heading. Só para chamar a atenção aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é voz passiva ou voz ativa? Não tem ali quem é o agente. Você não sabe quem é que fez a coisa. Veja que isso é um tipo de heading. Os autores saíram fora. Mas não é eu que estou falando isso. Fala-se aí, né? Então isso é um tipo de heading. Então veja, é outra forma de usar a voz passiva também. Aqui, ó, os resultados sugerem, nós já comentamos. Novamente, os resultados sugerem o might depend, quer dizer, pode depender com incerteza. Nós poderíamos apontar que ele está medindo as palavras para falar. É razoável assumir que isso é um heading também. Ele está amenizando. É aqui novamente o may aqui no final da frase. Então vejam que é bastante utilizado no texto científico. Bom, o boosting é o oposto do heading. Então, nesse caso aqui, o redator ele expressa a convicção ao colocar uma proposição com confiança. Então nós falamos que isso ocorre em situações próprias, né? Para aprender a usar esse boosting, nós temos que ler os bons artigos. Não é sempre que nós podemos usar isso, não. Então o uso apropriado de booster, ele passa a ideia de que os autores conhecem o assunto. Quando você mostra convicção naquilo que você está fazendo, mas tem que saber a hora certa de usar isso. Agora, o perigo que nós temos com esse boosting é passar a ideia de que os autores são convencidos, né? Está sendo muito enfático, é assim. Então, esse é o perigo. Então, por isso, nós temos que usar esse boosting com bastante parcimônia, né? Utilizar no momento certo e poucas vezes no texto, senão o leitor fica desconfiado. Tudo para ele é enfático, ele está afirmando tudo isso, então o leitor já começa a perder a confiança. Por exemplo, provar, eu conheço isso, eu provei isso, são boosting. Claramente, realmente, quando a pessoa escreve os resultados, claramente mostraram, ele está usando um boosting. Então tem que ter um motivo para ele estar usando isso claramente.
Possivelmente, como eu disse, ele deve ter repetido esse trabalho várias vezes. O valor da probabilidade foi muito baixo, que dá confiança para ele usar esse claramente ou realmente. Conclusivamente, definitivamente, né, são buscas. Certamente, de fato, sempre ocorre. Então nós devemos ter mais cuidado, né, com o uso disso aqui. Na dúvida, fique mais com heading. Né? Quem usa mais esse boosting são cientistas mais experientes, que conseguem, com o uso dessas palavras, chamar um pouco a atenção do leitor. Eu peguei isso aqui no Google Acadêmico, o uso de algumas palavras são boosting, como claramente. Veja aqui que ele falou, nossos resultados do teste claramente mostraram que. Então deve ter um motivo para ter usado esse claramente aí. Eu não vi com detalhe por que ele usou isso não. Obviamente mostrou, isso também é um booster. Então veja que o pessoal usa na literatura, mas vamos ter muito cuidado com esse booster. Então, gente, o uso de heading e boosting, ele funciona equilibrando a informação objetiva que nós queremos passar dos nossos resultados com a interpretação subjetiva dos nossos resultados. Porque a interpretação dos resultados, cada um tem uma interpretação. Os resultados não falam por si, nós temos que interpretá-los. E quando a gente interpreta e quer ser objetivo na apresentação da informação, nós temos que entrar com esses headings, mostrando que nós temos incertezas quando apresentamos os resultados. E outra coisa, nós temos que fazer uma negociação interpessoal entre nós que escrevemos e o leitor. Porque muitas vezes o leitor entende de ciência, sabe que os resultados têm certeza. E se você começar a fazer afirmações ali sem utilizar o heading, ele não vai aceitar. Então nós temos que estar preparados para isso. Alguma dúvida, gente, sobre essa parte?